alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, leiam o texto de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, onde ali nós disponibilizamos 5 ou 6 textos de apoio desta lição. Também os irmãos são convidados a assistir a esta pré-aula e também acompanharem durante a semana as leituras diárias. São breves comentários em áudio das leituras que estão registradas na revista, onde os irmãos terão um momento devocional e, ao mesmo tempo, poderão também obter mais informações a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical. E, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado para assistir à aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede em São Paulo, onde, interativamente, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. E depois, compareça à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, já dizia o saudoso pastor Antônio Gilberto, é o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O nosso comentarista é o pastor Clayton Ivan Pomerining, que é pastor nas Assembleias de Deus lá em Joinville, no estado de Santa Catarina. E hoje nós iremos estudar a lição de número 1. A lição de número 1, que tem como tema a ascensão de Salomão e a construção do templo. Os irmãos devem, desde já, observar que nós produzimos um vídeo só com a introdução ao trimestre. Normalmente, nós fazemos a introdução junto com a lição 1, porque a lição 1 normalmente é uma lição introdutória. Neste trimestre, por causa da própria natureza do tema que está sendo tratado, os 2 livros dos reis, nós não temos uma lição introdutória. Na verdade, nós já temos uma primeira lição tratando do reinado de Salomão. Então, os irmãos, eu convido os irmãos para que assistam à introdução ao trimestre, onde nós fazemos uma visão panorâmica dos 2 livros dos reis e da própria história de Israel. Aqui, nesta lição, a título de introdução, vamos apenas falar um pouco da capa da revista, né? Na capa da revista, que nos traz a imagem de Jerusalém do Monte das Oliveiras. É a imagem que Jesus teve quando chorou sobre Jerusalém. A imagem que Jeremias teve quando chorou sobre Jerusalém logo após a destruição do templo. É verdade que não era esta mesma imagem que nós vemos aqui. Os irmãos podem ver que, olhando do Monte das Oliveiras, vocês veem ali a mesquita de Omar, né, com sua abóboda dourada, né? Ela não existia naquele tempo. Ela foi construída no século 7 depois de Cristo. Mas o que esta imagem está nos passando? Está nos passando que Jerusalém era o centro da vida de Israel desde quando foi conquistada por Davi. E Davi ali estabeleceu a capital do reino. Apesar da divisão do reino que ocorreu depois da morte de Salomão,
Jerusalém continuou sendo o centro da vida nacional. Por quê? Porque em Jerusalém estava o templo, que foi construído por Salomão, que é o tema da nossa lição de hoje, onde era o símbolo da presença de Deus. E enquanto Jerusalém existiu e o templo existiu, a monarquia existiu. A monarquia vai ser destruída, vai acabar de vez. A independência política de Israel, do povo de Deus, vai acabar justamente quando o rei Nabucodonosor invade Jerusalém e destrói o templo. Aí, então, o reino de Judá, que era o reino do sul, deixa de existir. O reino do norte já tinha deixado de existir, e aí começa o período que nós chamamos de o tempo dos gentios, que está até hoje para o povo de Israel. Sim, Israel ainda vive o período dos gentios. E esta imagem da capa da nossa revista é a prova indelével disto. Como eu disse para os irmãos, olhando para Jerusalém, nós vamos encontrar a esplanada das mesquitas, e ali no lugar onde havia o templo de Jerusalém, hoje existem duas mesquitas, a mesquita de Al-Aqsa e a mesquita de Omar. E os judeus são proibidos de entrar nessa área. Então, Jerusalém ainda está pisada pelos gentios. E, como disse o Senhor Jesus, lá em Lucas 21 e 24, Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então, esta imagem da capa da nossa revista está nos mostrando que o período dos reis foi um período que Israel desperdiçou, como diz o título do nosso trimestre, por causa da infidelidade. Israel jogou fora a sua independência, jogou fora a sua liberdade, a capacidade de se autogovernar. E, em razão disto, passou Jerusalém a ser pisada pelos gentios. É verdade que agora a área que os gentios ainda pisam e os judeus não podem fazê-lo é só a área do templo, é só a área da esplanada das mesquitas. Desde 1967, que esta parte velha de Jerusalém foi tomada pelos israelenses. Os judeus estabeleceram depois, em 1977, Jerusalém como a sua capital. Mas são pouquíssimos os países que reconhecem Jerusalém como sua capital. Os Estados Unidos, inclusive, reconheceram Jerusalém como capital logo depois de 1977, mas só no governo do último presidente, o ex-presidente Donald Trump, é que mudaram a embaixada para Jerusalém. E logo no início do novo governo agora de Joe Biden, houve uma tentativa de se alterar isso, mas que foi descoberta logo e o presidente Joe Biden recuou disto. Mas os irmãos vejam que Jerusalém ainda está pisada pelos gentios. Então, é esse o significado aqui. Essa foto da capa nos mostra que, por causa da infidelidade, Israel perdeu a sua independência política e o tempo dos gentios começou ao término do período retratado nos dois livros dos reis. Também nós, a título introdutório, não falamos na introdução ao trimestre, devemos lembrar que o trimestre tem 7 blocos, na verdade, né? Esse primeiro bloco, que é a lição de hoje, onde nós vamos tratar do reinado de Salomão, ainda no período da monarquia unida. Depois, o segundo bloco, nós vamos falar sobre a divisão do reino e o início da história dos reinos de Judá e de Israel, que é a lição 2. Depois estaremos estudando no terceiro bloco
o ministério profético de Elias, o período do ministério profético de Elias, das lições 3 à lição 5. Depois, no quarto bloco, nós vamos estudar o período do ministério profético de Eliseu, das lições 6 a 8. Depois, na lição 5, no quinto bloco, nós vamos estudar o reinado de Joás, que é um rei de Judá, é a lição 9. No sexto bloco, nós vamos estudar a queda do Reino do Norte, que é a lição 10. E, por fim, no sétimo e último bloco, nós vamos estudar aquela parte do período que somente existiu o Reino de Judá. O Reino de Israel foi levado cativo e só ficou o Reino de Judá. E aí nós vamos estudar este período, desde a queda do Reino de Israel até a queda do Reino de Judá, que são as lições 11 a 13. Pois bem, a primeira lição desse trimestre trata ainda do período da monarquia unida. É o período do reinado de Salomão. Salomão, filho de Davi, que sucedeu ao seu pai, reinou 40 anos em Israel. A Bíblia não diz a idade com que ele começou a reinar, mas, e nós iremos usar muito aqui os cronologistas bíblicos Edward Rees e Frank Klassen, eles que escreveram aqui a Bíblia em ordem cronológica, que foi publicada pela editora Vida. Edward Rees e Frank Klassen entendem que Salomão assumiu o reino quando tinha 18 anos de idade e reinou 40 anos sobre Israel. E o reinado de Salomão, os episódios que envolveram o final do reinado de Davi e o começo do reinado de Salomão, com que se começa o livro dos reis. Nós já vimos na introdução que o livro dos reis deve ter sido compilado nos dias do rei Ezequias, com base nos registros feitos pelos cronistas desde o final do reinado de Davi até o cativeiro da Babilônia. Na verdade, até os dias de Ezequias, houve essa compilação, que deve ter sido feita por Isaías, e depois Jeremias a complementou. A tradição judaica entende que a autoria dos livros dos reis tenha sido feita por Jeremias, né? Jeremias teria dado a redação final daquilo que começou a ser feito por Isaías. E o primeiro livro, o livro dos reis, ele segue a sequência cronológica da revelação. A revelação havia sido feita até os dias de Davi, né? Quem fez os livros de Samuel foram Samuel, Gade e Natã. Então, a partir do final do reinado de Davi. Os irmãos devem se lembrar que Davi, ao consolidar o seu reino, cometeu aquele duplo pecado horrendo, né? Aquele homicídio e aquele adultério. Embora ele tenha se arrependido, uma das consequências do seu pecado seria que a espada não fugiria da sua casa. Foi isso que disse o profeta Natã, né? A espada perseguiria Davi. E nós vemos que houve, sim, uma sequência de episódios lamentáveis na família do rei Davi. Em primeiro lugar, o seu filho Amnon, que era o primogênito, era o herdeiro do trono, ele estuprou a sua meia-irmã Tamar. Como resultado disso, Absalão, que era irmão de Tamar, ele assassinou Amnon e fugiu para um reino próximo. Depois, com a intervenção de Joabe, Absalão voltou para o reino de Israel, mas não era recebido por Davi. Havia uma frieza entre Davi e Absalão. Absalão, que passou a ser o herdeiro do trono. Absalão acabou se revoltando contra o rei Davi e o destronou, usurpou o trono. Mas acabou sendo vencido pelo próprio pai Davi e acabou sendo morto por Joabe. E Davi aí
depois dessa sequência, ele vai reinar. Mas desde quando ele havia cometido o pecado, Deus havia dito que a Maria, o primeiro filho que ele teve com Batseba, faleceu como consequência desse pecado. Mas o segundo filho que ele teve com Batseba foi precisamente Salomão. E o próprio profeta Natan disse que este filho tinha sido amado por Deus. Tanto que Natan lhe deu o nome de Gedidias, que quer dizer amado por Deus. E quando Davi quer construir o templo, Deus diz a Davi que este templo não seria construído por ele, mas sim pelo seu filho, que haveria de sucedê-lo. E Deus ainda promete a Davi que a descendência dele seria a descendência messiânica. Então, nós temos que ter este pano de fundo para entender o livro dos reis. No livro dos reis, nós vemos o cumprimento para e passo da promessa de Deus para a salvação da humanidade. A monarquia que tinha sido instituída porque o povo rejeitou a ter Deus como rei e resolveu ter um rei como as outras nações, esta mudança de sistema não impediu, pelo contrário, já havia sido prevista por Deus para o cumprimento da promessa da salvação da humanidade. Veja que o título do nosso trimestre é O Plano de Deus para Israel, em meio à infidelidade da nação. A infidelidade de Israel, o pecado de Israel, a desobediência de Israel, a idolatria de Israel não frustra o plano de Deus. E aí nós nos lembramos do que diz o patriarca Jó, né? E nós vamos ler aqui na versão Nova Almeida Atualizada, que também é uma versão oficial das Assembleias de Deus. Os irmãos sabem que as Assembleias de Deus, pela Convenção Geral das Assembleias de Deus, tem duas versões oficiais da Bíblia, que são a versão revista e corrigida e a Nova Almeida Atualizada. Inclusive, deveriam as nossas igrejas adotar esta, uma ou outra, ou ambas, nas leituras, nos textos, enfim, nos estudos. E assim está lá em Jó 42:2. Bem sei eu que tu os podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, os irmãos, notem que os planos de Deus não podem ser frustrados. O homem não tem condição de se defrontar, de afrontar, de atrapalhar ou impedir a ação divina. E o diabo, muito menos. O diabo também é uma criatura divina, mais poderosa do que nós, mas Deus é o Todo-Poderoso. Então, também o diabo não consegue atrapalhar os planos de Deus. E aqui, quando nós estamos mencionando Jó, nós estudamos Jó há algum tempo atrás, e os irmãos viram como o diabo, pensando que estava impedindo a bênção de Deus sobre Jó, na verdade, foi usado pelo próprio Deus para abençoar Jó ainda mais. E nos abençoar com o exemplo que Jó deixou. É o que diz o profeta Isaías, lá em capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir a ação de Deus. E a história nada mais é do que a sequência da execução do plano de Deus. E nós já notamos aqui que Deus havia dito, prometido a Davi, que da sua linhagem viria o Messias. E é por isso que no livro dos reis nós vamos ver todo o cuidado de Deus para preservar a casa de Davi, preservar a dinastia davídica, para que o Messias nascesse
para se cumprir a promessa feita a Davi, que a sua descendência reinaria sobre Israel para sempre. Então, Salomão foi escolhido por Deus para suceder a Davi. Mas Davi, ele sempre foi claudicante com relação a isto, né? Nós já estudamos algumas vezes a figura de Davi e sabemos que Davi não é um exemplo de pai. Ele, ao contrário de Saul, que desde o início procurou preparar Jonatas para sucedê-lo, Davi foi negligente na vida familiar. Veja que nem Amnon, nem Absalão foram preparados ou eram preparados para suceder a Davi. E mesmo Davi, sabendo que Deus havia escolhido Salomão para o seu lugar, ele não tomou nenhuma providência para ensinar Salomão as coisas do reino. E o que nós vemos quando começamos o livro dos reis é que Davi ficou envelhecido e ficou acamado. Ele teve uma certa... A Bíblia não diz que ele estava doente, mas diz que o peso dos anos caiu sobre ele. E ele, então, diante disso, a sua assessoria escolheu uma moça chamada Abisag para servi-lo. Mas Davi já estava tão envelhecido que não teve nenhum contato íntimo com esta moça, que seria uma outra concubina para ele. E, diante deste quadro, Adonias, que era filho de Agite, ele era o filho mais velho de Davi, aproveitando-se deste enfraquecimento da saúde, desse comprometimento da própria estrutura física de Davi. Não podemos dizer que é uma doença, porque a Bíblia não diz que é uma doença, mas houve ali uma certa deterioração de Davi, né? E isso é comum, né? Quantas pessoas que nós conhecemos que de repente envelhecem, né? Que o peso dos anos cai sobre elas. E foi o que aconteceu com Davi. E Davi, então, ficou acamado, sendo tratado por essa Abisag, e então Adonias resolveu adiantar o expediente. Todos sabiam que o novo rei deveria ser Salomão. A escolha de Deus tinha sido sobre Salomão. Mas Adonias, por ser o primogênito, o novo primogênito, né, que era o filho mais velho vivo, ele quis tomar o trono e se declarou rei. E, ao se declarar rei, convidou os principais, os maiorais da cidade para uma festa. E entre estas pessoas, havia dois apoios de peso para Adonias: o sumo sacerdote Abiatar e o comandante do exército Joabe. Os dois apoiaram Adonias nesta iniciativa. E Adonias se declarou rei. E aí, irmãos, logo no começo do livro dos reis, nós vamos ver a soberania divina. Como Deus não pode ser confrontado. Veja que assim que Adonias se declarou rei, não havia como, humanamente falar, impedi-lo de reinar. Por quê? Porque ele tinha do seu lado o comandante do exército e o sumo sacerdote. O poder sacerdotal e o poder militar. Mas, ao saber disso, o profeta Natã foi falar com Batseba. E aí, tanto Batseba quanto Natã foram falar com o rei Davi. E Davi, então, teve que ser pressionado com os acontecimentos. Ele chama Zadok, que era o outro sumo sacerdote. Veja que é interessante. Durante o governo de Davi,
nós vamos ter dois sumos sacerdotes. Nós vamos ter Abiatar, que era descendente de Eli, da casa de Itamar, e Zadok, que era o descendente de Finéias. Zadok acabou se associando ao sacerdócio. Isso porque Abiatar havia fugido com Davi quando Saul mandou matar todos os sacerdotes. E Zadok, que era da outra família, da família de Finéias, acabou exercendo o sacerdócio. Com a subida ao trono de Davi, Zadok foi ali também, compartilhou com Abiatar o sacerdócio. Lembrando que, nessa altura, nós não tínhamos nem tabernáculo, que já tinha sido destruído nos dias de Eli, e nem um templo. E então, Natã e Batseba vão falar com Davi, e Davi manda chamar Zadok e manda que Zadok unja a Salomão como rei. Os irmãos percebem que essa revolta de Adonias foi uma providência divina para obrigar Davi a entregar o trono. Ele já não estava em condições de reinar, mas, como diz o povo por aí, não queria largar o osso. E nós vemos muito disso hoje em dia. E aí, Davi foi obrigado a fazer isso. E parece, irmãos, e aí é um pensamento meu, pela análise que nós fazemos das narrativas bíblicas, que quando Davi mandou ungir Salomão, ele até sarou. Ele até sarou. Porque, olha o que está escrito lá em 1 Crônicas 23. Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. É esse episódio que nós estamos meditando agora. E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. E aí começa, veja o capítulo 25. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã, de Edutum, para profetizarem com harpas, e com alaúdes e com saltérios. E este foi o número de homens aptos para a obra do seu ministério. E lá no capítulo 28, está escrito: então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, e os capitães das turmas que serviam o rei, os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda, e possessão do rei e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé, e disse. Então, os irmãos percebam que Davi até sarou. Eu entendo que foi uma providência divina que fez com que Davi enfraquecesse, que Adonias se rebelasse, para pressionar, forçar Davi a ungir Salomão como novo rei. E aí Davi até remoça. A verdade é que quando Zadok unge a Salomão, o povo segue Salomão. Adonias nota que não tem o apoio popular. Joabe acovarda-se. E por isso Salomão se consolida como novo rei de Israel. O povo segue a orientação do rei Davi e Salomão, então, assume o trono. E, como eu disse, assim que Salomão assume, Davi faz esta convocação, chama o povo, mostra o plano do templo para o seu filho, diz que Deus havia ordenado que ele construísse o templo. Davi, inclusive, faz uma planta do templo e não faz da cabeça dele, ele faz conforme Deus lhe havia orientado. Veja que isso é o que está escrito aqui em
Primeiro Crônicas, livro de Primeiro Crônicas, no capítulo 28, versículo 19, é dito assim: tudo isso, disse Davi, por escrito me deram a entender por mandado do Senhor, a saber, todas as obras deste risco. E o risco aqui é a planta do templo, né? Todo. Então, Davi recebeu de Deus, e ele colocou, e Salomão tinha que seguir este modelo. Então, Davi, ele até remoçou, né? E levantou da cama, fez a convocação, apresentou a planta na presença de todas as autoridades de Israel para o novo rei, que era Salomão, orou por Salomão, deu conselhos a Salomão, né, para que ele construísse o templo conforme a orientação que ele havia recebido de Deus. Então, o templo, embora ele tenha algumas diferenças com relação ao tabernáculo, até porque o templo era uma construção maior, fixa, enquanto o tabernáculo era uma construção móvel, menor. Estas mudanças que existem entre um e o outro foram determinadas por Deus. Assim como Deus deu o modelo do tabernáculo para Moisés no monte Sinai, Deus deu para Davi, em Jerusalém, o modelo do templo. E lembrando que o templo e o tabernáculo eles seguem a mesma estrutura. 3 lugares distintos no templo e no tabernáculo. O pátio do templo, o átrio do templo, que correspondia ao pátio do tabernáculo, onde todos os israelitas poderiam comparecer, e onde estava o altar do sacrifício, descoberto, e depois uma parte interna coberta, que correspondia à tenda da congregação no tabernáculo, onde estava ali dentro 2 compartimentos, um lugar santo, acessível somente pelos sacerdotes, onde estava ali o candelabro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso, e o lugar santíssimo, onde ficava a arca da aliança, acessível apenas ao sumo sacerdote uma vez ao ano, no dia da expiação. Então, essa mesma estrutura foi mantida no templo. Você tem o átrio do templo, depois você tinha o santuário, né, a parte coberta, onde você tinha a primeira parte, que era o lugar santo, acessível pelos sacerdotes. No átrio estava o altar dos sacrifícios, aqui dentro, no lugar santo, estava o candelabro, a mesa dos pães da proposição, o altar do incenso, e o lugar santíssimo, onde ali, separado por um véu, onde também estava ali a Arca da Aliança. Né? A Arca da Aliança ela foi colocada ali, e onde o sumo sacerdote podia entrar apenas uma vez ao ano, no dia da expiação. É verdade que o altar de sacrifícios era bem maior, depois havia, por exemplo, em vez de uma pia de cobre, havia 10 pias de cobre. Né? Então, havia uma espécie de uma piscina, né? para lavagem, enfim, porque era muito mais gente, um edifício muito maior. Mas tudo isto, irmãos, era determinado por Deus. Não foi feito nada da cabeça de ninguém. E então, Davi ele remoça. Então, os irmãos percebem que foi uma providência divina. Adonias, assim que soube que havia perdido o apoio popular e havia Joabe se acovardado, ele correu e segurou nas pontas do altar de sacrifício, que era uma forma de pedir misericórdia. E Salomão disse que se não fosse encontrada maldade no coração de Adonias, ele não morreria. Antes de Joabe, ele também tentou recorrer a essa estratégia um pouco depois, nós vamos ver, mas não deu certo. Adonias, então, foi poupado e Salomão assumiu o trono. Antes de Salomão morrer, o texto bíblico diz que
Davi deu conselhos a Salomão. E Davi fez alguns pedidos a Salomão, porque havia algumas pendências no seu reino. Isso é interessante. Sempre alguém deixa algumas pendências. Nós somos falíveis, nós somos mortais e não resolvemos tudo. Sempre vai ficar alguma coisa para o sucessor. E Davi, ele dá conselhos a Salomão antes de morrer. Além de ter conclamado a Salomão que construísse o templo, além de ter doado todos os seus tesouros particulares para a construção do templo, além de ter arrecadado ofertas para a construção do templo, Davi, numa conversa mais a miúde, separada com Salomão, ele pediu para que fossem tratadas algumas pendências. A primeira pendência era com relação a Joabe, o seu comandante do exército, que agora há pouco, inclusive, havia participado da revolta de Adonias. Joabe, ele era uma pessoa com quem Davi tinha comprometimento, porque Joabe fez o serviço sujo de matar Urias. E Joabe, ao longo da sua vida, cometeu 2 assassinatos. Dois assassinatos. Assassinou Abner, que era o comandante do exército de Saul, e assassinou Amasa, que havia sido escolhido para substituí-lo no comando do exército depois da revolta de Absalão, que ele também havia matado contra a ordem do rei. Então ele tinha esse sangue. E Davi não tinha, pelos favores que devia a Joabe, como puni-lo. Então pediu para que Salomão o punisse. A segunda pendência era com relação a Simei. Simei havia amaldiçoado, até lançado pedras sobre Davi, quando Absalão o destronou. Mas quando Davi voltou, mais do que depressa, Simei foi pedir perdão a Davi. E Davi, dentro daquela circunstância política, não poderia puni-lo. Era momento de unir o reino novamente. Mas ficou com ele na garganta e pediu para Salomão, para que Salomão cuidasse de Simei. E, por fim, nós temos a situação de Barzilai. Barzilai, os filhos de Barzilai. Barzilai foi de uma ajuda inestimável para Davi, e Davi havia prometido a Barzilai que seus filhos iriam desfrutar de vantagens do reino. E ele pede, então, que Salomão cumprisse essa promessa. E Davi morre. Depois de 40 anos de reinado, Davi morre. E Salomão mostra desde logo que era um servo de Deus. Porque um dos mandamentos é honrar pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem sobre a terra. E Salomão obedeceu a Davi. Mandou matar Joabe. Joabe correu lá, segurou nas pontas do altar, mas não foi perdoado, porque Salomão havia prometido matar Joabe pelo sangue inocente que ele havia derramado. Isso em primeiro lugar. Com relação a Adonias, Adonias pediu a Batseba que Abisague fosse dada por esposa. Salomão notou aí uma maldade no coração de Adonias. Adonias queria casar-se com aquela mulher que não tinha sido possuída por Davi, precisamente porque tinha pretensões reais ainda. E por isso foi morto Adonias. Simei foi colocado em prisão domiciliar em Jerusalém. Foi dito que ele não poderia jamais sair de Jerusalém. Passados alguns anos, Simei foi buscar um escravo foragido fora de Jerusalém. Descumpriu a ordem do rei e acabou sendo morto por causa disso. E o sumo sacerdote Abiatar, que também havia se aliado a Adonias, ele não foi morto, porque ele era sumo sacerdote. Salomão honrou a unção dele, mas o exilou, o deixou exilado lá na cidade de
aqui me fugiu agora o nome da cidade, Naiote, se não me engano, e ele ali ficou e morreu. Mas, com a morte de Abiatar, ele que saiu do sumo sacerdócio, o sumo sacerdócio ficou com Zadok, nós vemos cumprida uma profecia dos dias de Eli, quando Deus disse que a descendência de Eli perderia o sumo sacerdócio. E realmente Abiatar, que era descendente de Eli, morreu e saiu do sumo sacerdócio, e o sumo sacerdócio ficou com Zadok, que era da linhagem de Finéias. E aí Deus cumpre a promessa que havia feito a Finéias, o filho de Eleazar, o neto de Arão, de que a sua descendência seria a descendência dos sumos sacerdotes. Hoje, os sacerdotes, as famílias sacerdotais entre os judeus, são descendentes de Zadok. Então, Deus cumpriu aqui. Os irmãos, vejam como a soberania de Deus já se revela no começo do livro dos Reis. Deus retira todos aqueles que se rebelaram contra ele. Todos aqueles que foram contrários à lei de Deus. Joabe, que havia quebrado o mandamento não matarás. Abiatar, que era daquela descendência que havia apostatado, que era descendência de Eli. O próprio Simei, que havia amaldiçoado Davi, o ungido de Deus. Então, Deus cumpre todas as coisas. Né? E aí, Salomão, uma vez confirmado no reino, veja que ele só foi confirmado no reino depois que ele resolveu as pendências do seu pai. Quando ele toma o caminho de Deus, o caminho da lei de Deus, quando ele obedece ao seu pai e cumpre a palavra de Deus, porque veja bem que os pedidos de Davi eram conformes à palavra de Deus, aí Salomão ele é confirmado no reino. Mas aí nós temos o primeiro deslize de Salomão, que seria fatal para o reino de Salomão e para a própria monarquia. Uma vez confirmado no reino, Salomão deveria servir a Deus, continuar servindo a Deus, confiar em Deus. E a primeira coisa que Davi faz, que Salomão faz, é casar com a filha de Faraó. E aí começam os casamentos políticos de Salomão. Nós sabemos que Salomão teve 700 mulheres e 300 concubinas. E por que ele casou tudo? Por que ele era tão mulherengo assim? Não. É que Salomão resolveu ter um reinado de paz. Seu pai tinha sido um guerreiro. Davi havia conquistado quase todo o território que Deus havia prometido a Abraão. Foi a mais extensa área que Israel conseguiu. Não fossem pelas cidades dos filisteus, nós podíamos dizer que Davi teria conquistado toda a área prometida por Deus a Abraão. É por isso que Davi, até hoje, é o herói nacional de Israel. Veja que a bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Mas o fato é que Salomão, para não ter guerra, e olha que o nome Salomão quer dizer paz, e Deus já havia dito, quando o havia escolhido para reinar, que o seu reinado seria de paz, Salomão, em vez de confiar em Deus, ver a mão de Deus em tudo o que estava acontecendo, resolveu fazer casamentos políticos. O que eram esses casamentos políticos? Olha, se eu me casar com as filhas dos reis que estão à minha volta, os reis serão meus amigos, não quererão guerrear comigo. Por quê? Porque nós estamos aparentados. E foi esta política que Salomão seguiu. Ele casou com várias princesas, várias filhas de vários reis de tribos, de reis de nações,
a fim de ter um período de paz. Mas ele confiou nos acordos políticos e não em Deus. Realmente, o reinado de Salomão foi um reinado de paz, mas não por causa dos casamentos políticos, mas por causa da promessa que Deus havia dado de que o seu reinado seria um reinado de paz. O início desses casamentos políticos representava ainda um descumprimento da lei. Veja que tudo que Salomão tinha feito para ser confirmado no reino estava de acordo com a lei de Moisés, de acordo com a lei de Deus. Mas esses casamentos políticos, eles estavam em discordância com a lei. É o que nós encontramos lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porá certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás reis sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Agora veja o versículo 17. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie. Então, os irmãos vejam que só podia ser rei em Israel quem fosse escolhido por Deus e que fosse israelita. Salomão preenchia esses dois requisitos. Foi escolhido por Deus e era israelita. Mas, quando ele começou a fazer esses casamentos políticos, ele multiplicou mulheres e abriu a oportunidade para que seu coração se pervertesse, para que o seu coração se desviasse, como acabou acontecendo. Então, nestes casamentos políticos, além de demonstrar falta de fé em Deus, Salomão descumpriu a lei. Irmãos, nós nunca teremos sucesso se discordarmos das Escrituras, se agirmos em desconformidade com a palavra de Deus. Cuidado, muitíssimo cuidado. Veja o que os irmãos estão fazendo. Eu preciso ver o que eu estou fazendo, porque a palavra de Deus é a verdade. E se eu saio da palavra, eu abro brecha para o adversário. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, e quando ele mente, fala do que lhe é próprio. Quando nós saímos da verdade, nós entramos no campo da mentira. E o campo da mentira é o campo do diabo. Foi o que aconteceu com Salomão. Salomão casa com a filha de Faraó. Ao mesmo tempo em que ele casa com a filha de Faraó, ele vai até Gibeão. Gibeão era uma cidade de Benjamim, que não ficava muito distante de Jerusalém, onde estava o altar de sacrifícios. Como eu disse para os irmãos, desde os dias de Eli, o tabernáculo tinha sido destruído em Siló. E as peças do culto estavam espalhadas em algumas cidades. Então, em Gibeão estava o altar de sacrifícios. Em Jerusalém estava a arca, porque Davi tinha levado a arca, que estava em Kiriat Jearim, e foi levada até Jerusalém por Davi. Já em outra cidade, estava em Nob, né? E foi essa cidade que eu não estava me lembrando, que Abiatar foi exilado. Na cidade de Nob estava
também a mesa dos pães da proposição, tanto que Davi, quando vai ter com o sumo sacerdote Aimeleque, vai até Nob, porque ele ficava lá e lá estava a mesa dos pães da proposição, e muito provavelmente o altar de incenso também. Então, estava ali vários lugares, e de Salomão, a Bíblia diz, e algo que é muito importante, lá em 1 Reis 3:3, e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai. Somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Então, essa questão dos altos nós vamos deixar para uma outra lição, quando nós vamos estudar o reinado de Ezequias, nós vamos falar a respeito dessa questão dos altos. Mas veja que Salomão amava a Deus, por isso foi sacrificar ao Senhor lá em Gibeão, que era onde podia se sacrificar, porque os sacrifícios aceitos por Deus era só no altar de sacrifícios. É verdade que, como diz o texto aqui, havia vários altares em Israel. O povo tinha edificado vários altares para edificar a Deus, mas isto não era correto, porque Deus havia dito que os únicos sacrifícios deveriam ser feitos no lugar escolhido por Deus. É o que os irmãos encontram lá em Deuteronômio, capítulo 12. Deuteronômio, capítulo 12, versículo 13. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que eu te ordeno. Então, os irmãos notem que esse costume que o povo tinha de sacrificar em outros altares não era de acordo com a palavra de Deus. E Salomão, que sabia disso, foi até Gibeão sacrificar no altar oficial, no altar de sacrifícios. E Deus se agradou do ato de Salomão. Salomão amava o Senhor. Deus se agrada quando nós vamos à sua presença revelando o nosso amor a Ele. E em sonho, à noite, quando ele ainda estava em Gibeão, Deus faz uma proposta a Salomão. Salomão, o que você quer? E Salomão pede sabedoria a Deus para poder governar bem o povo de Israel. Este pedido de Salomão é muito profundo. Salomão entendia que a razão de ser da sua vida era cumprir a missão que Deus lhe havia dado. Deus o havia escolhido para reinar sobre Israel. Então, a razão de ser de Salomão era reinar sobre Israel. Salomão via a minha passagem aqui na terra é fazer o que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu reine sobre Israel. Então, eu preciso fazer bem o que Deus quer que eu faça. E para reinar sobre Israel, eu preciso de sabedoria. O próprio Salomão vai dizer, no livro de Provérbios, que a sabedoria é a coisa principal. E Tiago confirma isso, porque ele diz que se há um pedido que Deus não rejeita, não indefere, é o pedido de sabedoria. Ele diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Existe um pedido que Deus não recusa. É o pedido de sabedoria. Para usar aí um jargão que o pessoal da teologia, da falsa teologia da prosperidade diz, se tem uma coisa que Deus é obrigado a dar, é sabedoria. E com sabedoria eu consigo fazer todo o resto. Porque sabedoria é saber o que, como, quando fazer. Salomão sabia que ele precisava de sabedoria para governar o povo. E o que importava para ele era governar o povo de Deus. Veja que ele era o rei, mas ele diz que o povo é de Deus.
e teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande. Salomão não se achava proprietário do povo. Sabia que o povo era o povo de Deus, a propriedade peculiar de Deus entre os povos. E ele estava à frente do povo, ele era o rei, mas o povo continuava sendo de Deus. E Pedro lembra os pastores que o rebanho é do Senhor. E os pastores devem apacentá-lo. A igreja é povo de Deus. E há muitos pastores que não lembram disso. Nesse ponto, nós vemos que Salomão estava exercendo corretamente o conselho que havia sido dado por Davi antes de morrer. Qual foi o conselho que Davi deu? 1 Reis, capítulo 2, versículo 2. Eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, e sê homem. A ordem que Davi deu a Salomão foi essa: seja homem. E seja homem não é ser valentão, como é comum aqui na nossa cultura brasileira. Seja homem, rapaz. Não. É assumir a condição de ser humano. E como homem, você é servo de Deus. Você é criatura de Deus. Lembre-se que nós estamos numa época em que os reis se achavam deuses ou semideuses. Mas, diante do povo de Deus, o líder ele tem que lembrar que é homem. E se ele é homem, ele é servo. E se ele é servo, ele tem que obedecer a Deus. Veja que Salomão diz, o teu servo é menino pequeno e não tem como guiar este teu povo. E Deus se agradou deste pedido. É como nós dissemos, Tiago diz que quando alguém pede sabedoria de Deus, Deus se agrada e dá sempre, e liberalmente. E Salomão, então, recebe de Deus sabedoria. E a Bíblia diz que não houve homem tão sábio como Salomão, nem antes, nem depois dele. E além de sabedoria, Deus deu a Salomão tudo mais que ele não pediu. Deus deu riquezas, Deus deu fama, Deus deu poder, Deus deu inteligência. E Salomão é o homem que pôde desfrutar de tudo que Deus poderia oferecer neste mundo. Isto fica bem claro no livro de Eclesiastes, que foi escrito por Salomão. Salomão mostra que ele desfrutou de tudo o que a dimensão terrena, do que este mundo pode oferecer. E isso tudo foi dado por Deus. Mas, com Salomão, neste pedido que agradou a Deus, nós vemos como nós devemos agir. O próprio Jesus, ele nos ensina a agir como Salomão. Ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja que este versículo, às vezes, é lido equivocadamente. Muita gente diz assim, as demais coisas. Não, todas estas coisas. Porque Jesus está falando aqui das coisas desta vida. Se você for lá em Mateus 6 e 31, Jesus diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. É o comer, o beber, o vestir, são as coisas desta vida. Tudo isto tem que ser tratado como acréscimo. O importante é o reino de Deus e a sua justiça. O importante é o nosso relacionamento com Deus. O importante é aquilo que Deus quer de nós. No caso de Salomão, Deus queria que ele reinasse sobre Israel. Então ele tinha que reinar sobre Israel. Isso era o mais importante. E para isso, ele precisava ter sabedoria. E como ele não tinha no coração as coisas desta vida, Deus lhe deu
além da sabedoria para reinar sobre Israel, Deus lhe deu todas as coisas que este mundo oferece. E é Salomão que vai dizer que tudo que o mundo oferece é vaidade. Quando Salomão acordou, era sonho. Mas Deus havia tratado com ele espiritualmente. Ele tinha comunhão com Deus. Quem ama Deus tem comunhão com Deus. E não demorou muito para que esta sabedoria se manifestasse. E todos nós conhecemos a história quando ele é trazido um caso de duas mulheres prostitutas que tinham tido filhos e durante a noite uma delas acabou matando o seu filho ao dormir sobre ele, o sufocou e ao perceber, trocou os filhos. No outro dia pela manhã, a mãe verdadeira daquela criança percebeu que a que havia morrido não era dela, e sim a da amiga. E a amiga disse, não, a sua que morreu. E assim ficou aquela dúvida. Veja bem, naquele tempo não tinha exame de DNA e não tinha como saber quem era a verdadeira mãe. Eram mulheres prostitutas, os pais eram desconhecidos, tudo aconteceu sem testemunhas. Mas Deus havia dado sabedoria a Salomão. Salomão mandou cortar a criança pelo meio, porque sabia que a verdadeira mãe se manifestaria, preferindo perder o filho a ter de vê-lo morto. E aí Salomão descobriu quem era a mãe verdadeira. E a partir de então, o povo de Israel pôde saber que Salomão era um homem sábio. E os casos foram se sucedendo e a fama de Salomão foi aumentando. E por saber governar, o reino começou a prosperar. Salomão teve prosperidade econômica. A paz que ele tinha fazia com que ele pudesse desenvolver economicamente o país. O país passou a ser tão rico que a prata nos dias de Salomão é dito que não valia nada. Tamanha era a quantidade de ouro que havia. Salomão, ele faz aliança com o rei de Tiro, o rei Hirão, que já tinha feito aliança com seu pai Davi, e começa a edificar o templo. No 4º ano do seu reinado, Salomão começa a edificar o templo, e o templo demorou 7 anos para ser construído. Veja que Salomão primeiro construiu o templo para depois construir seu palácio. Ele colocava as coisas de Deus em primeiro lugar. Isto é muito importante. E ele procurou trazer o melhor material para a construção do templo, usando os recursos que haviam sido deixados pelo seu pai. E o livro de 1 Reis, ele descreve todo o material, toda a obra, mostrando como é aquele templo. E quando terminou a obra, Salomão, ele vai e traz todos os utensílios que haviam sido separados por Davi para a obra. E também ele traz todas as coisas separadas. Veja que para o templo só entraram as coisas que haviam sido separadas, consagradas para o templo. Isto é uma lição espiritual. Veja que o templo era uma edificação, foi construída para Deus se fazer presente, seria a habitação de Deus no meio do povo, mas o templo é uma figura de cada um de nós. Porque hoje nós somos templo. O escritor aos Hebreus, ele diz lá em Hebreus capítulo 3, versículo 6, mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós,
se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, nós hoje somos o templo. O próprio Jesus disse que o seu corpo era o templo. Tanto que ele disse, derribem este templo e em 3 dias eu o levantarei. Ele falava do seu corpo. Está lá no capítulo 2 do Evangelho, segundo escreveu João. Mas para dentro do templo só foram as coisas santas, as coisas que haviam sido separadas para o templo. Na nossa vida, na nossa existência, nós temos que só ter coisas santas. Como está o nosso templo? Ele só tem coisas santas ou ele também tem coisas que não são santas? Ao longo da história dos reis, nós vamos estudar nesse trimestre, houve reis que profanaram o templo, que colocaram coisas imundas dentro do templo. E o resultado disso foi catastrófico do ponto de vista espiritual. Mas o templo de Salomão só recebeu as coisas santas. Olha o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 7, versículo 51. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas santas do seu pai Davi. A prata e o ouro e os utensílios, pois, entre os tesouros da casa do Senhor. E aí nós vamos ter a festa da inauguração do templo, ou também chamada festa da dedicação do templo, onde nós vamos ter a maior oração do Antigo Testamento. A maior oração do Antigo Testamento é a oração de Salomão, na inauguração do templo. E Salomão, nesta oração, ele nos traz preciosíssimas lições. É uma oração que caberia uma lição só para ela, né? Mas o nosso tempo não nos permite, e nós vamos ver aqui somente alguns pontos, né? O primeiro ponto é que a casa de Deus é uma casa de oração. Lembre-se do que disse Jesus. Quando Jesus usou a Zohag, ele estava indignado porque ele disse que a sua casa seria chamada casa de oração e a haviam convertido em covil de ladrões. Salomão inaugura o templo não com sacrifício, mas como oração. Se a casa de Deus somos nós, como está a nossa vida de oração? Você pode dizer que é um templo de Deus? Porque vive orando? Pense nisso. O próximo ponto que nós devemos observar é que a oração foi feita diante do altar, em frente de toda a congregação e com as mãos estendidas para o céu. É o que está lá em 1 dos Reis 8 e 22. Veja que a oração foi feita diante do altar, o altar de sacrifícios. Nós só podemos ter comunhão com Deus, a nossa oração só vai ser ouvida se nós tivermos comunhão com Deus, se nós tivermos sido lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Lembre-se do que disse aquele antigo cego de nascença que foi curado por Jesus, que Deus só ouve a quem é temente a Deus. Salomão orou em frente de toda a congregação. Ele sabia que, como líder, ele deveria dar exemplo ao povo. Então, ele se comportou como homem, não como Deus. Ele orou a Deus diante do povo, mostrando que ele era um ser humano, assim como todos os outros israelitas.
e ele estendeu as suas mãos para os céus. Como diz Paulo, as mãos sem ira e nem contenda, num gesto de rendição, num gesto de submissão a Deus. Veja que, no final da oração, Salomão se prostrou diante de Deus. Nós devemos, na oração, reconhecer a soberania de Deus. Nós oramos para que Deus faça a sua vontade. Nós confiamos nele, mas sabemos que a vontade dele é que deve ser feita. Outra coisa que nós vemos na oração de Salomão é que Salomão admite que Deus não estaria preso naquela casa. Deus estaria presente, sim, ali. Deus ouviria as orações que fossem feitas ali. Ou as orações, quando o povo estivesse no cativeiro, que se fizessem voltados para aquele local. Como nós vemos Daniel, por exemplo, quando estava no cativeiro, ele abria janelas na direção de Jerusalém para orar, como Salomão disse que o povo oraria. E Deus ouviria esta oração. Mas Deus não estava preso. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nem o céu, nem os céus dos céus podem conter a Deus, diz Salomão. E aí estava a grande diferença entre o templo que foi construído por Salomão e pelo povo de Israel e os templos dos deuses dos gentios. Qual era a diferença? É que os gentios achavam que aquele templo continha o Deus que eles serviam. O Deus que eles serviam só poderia atendê-los ali. Mas Salomão sabia que Deus não se prende a lugares. Deus é espírito. Deus, ele não está preso a um templo. Mas havia feito o compromisso de estar presente ali, mas não estava preso ali. Salomão pede a Deus perdão pelos pecados, reconhece a condição pecaminosa do ser humano e pede que Deus perdoe toda vez que o povo fosse ali. E depois que ele termina a oração, Deus manifesta a sua glória. Vem fogo do céu e consome os holocaustos que ali estavam no altar de sacrifício, em frente do qual Salomão estava orando. E assim como aconteceu no tabernáculo, Deus acende o fogo do altar com o fogo do céu, para mostrar que era ele quem estava perdoando os pecados. Para mostrar que é Deus quem nos perdoa. E seria o próprio Deus que, na pessoa de Jesus, derramaria o seu sangue no sacrifício perfeito. A arca é levada para o lugar santíssimo, e na arca, naquele tempo, só estavam as tábuas da lei. Não estava mais nem a vara de Arão, nem o maná escondido. O maná que havia sido recolhido como protótipo ali e guardado na arca. Provavelmente a arca, quando foi profanada em Bet-Semes, quando ela voltou dos filisteus, foi retirada tanto a vara de Arão, que havia florescido, quanto o maná. Só ficaram as tábuas da lei. Isto também tem um grande significado. Um grande significado. A vara de Arão que havia florescido significava o sacerdócio levítico. O maná significava a providência de Deus durante a peregrinação no deserto. Agora só as tábuas estavam. Só as segundas tábuas da lei estavam ali na arca, a mostrar que nós estávamos debaixo da lei, que precisávamos de um novo sacerdote, que precisávamos do pão da vida. E este primeiro templo teria, então, esta arca, só com as tábuas da lei. O segundo templo nem arca teria. A mostrar a insuficiência da aliança levítica, da aliança do Sinai, a necessidade de vir aquele outro profeta
dito por Moisés. Depois da demonstração da glória de Deus, Salomão ainda recebe em um novo sonho. Deus aparece a Salomão e diz que a sua oração foi ouvida e que Deus haveria de estar presente no templo. Foi por isso que o templo foi destruído. Foi por isso que Jerusalém foi destruído. Porque Deus estava presente e o povo o rejeitou. Depois que o texto sagrado nos fala da inauguração do templo, nos fala do esplendor de Salomão. Registra a visita da rainha de Sabá para mostrar como Salomão era famoso, como o reino de Salomão era esplêndido, como tinha havido prosperidade em todos os sentidos no reinado de Salomão. Mas Salomão teria o seu coração pervertido por causa daquele deslize dos casamentos políticos. E esta perversão de Salomão levaria ao fim da monarquia unida. É disto que nós vamos tratar na próxima lição. Lembrando, por fim, que o reinado de Salomão é uma figura do reino milenial de Cristo. Salomão, filho de Davi, que reina em paz sobre quase todo o território que Deus prometeu a Abraão, e onde o povo de Israel tem prosperidade e proeminência entre as nações. É uma figura do que irá acontecer no milênio, quando o filho de Davi, Jesus Cristo, reinará e terá um reinado de justiça e de paz sobre todo o território que Deus prometeu dar a Israel, promessa feita lá em Abraão, que vai se cumprir no descendente de Abraão e descendente de Davi, que Mateus mostra muito bem aos judeus no seu evangelho, que é Jesus Cristo. Só que com Jesus não haverá falha. Com Jesus não haverá imperfeição. Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos. Salomão, o homem mais rico do seu tempo. Extremamente abençoado. Mas, como ele mesmo diz na oração que fez na dedicação do templo, não há homem que não peque. E os casamentos políticos, feitos em desconformidade com a lei, seriam fatais para Salomão e para Israel. É o que nós veremos na próxima aula, querendo Deus. Amém.